Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero fazer uma reflexão com os irmãos a respeito de uma afirmação que, assistindo uma escola dominical de uma determinada igreja, foi ensinado, foi afirmado que Jesus não guardava o sábado. E essa afirmação foi feita mediante ao que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 18, que diz assim: E por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia-se que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, baseado nesse texto aqui, irmãos, nesse versículo, foi afirmado numa escola dominical que Jesus não guardava o sábado. E eu quero fazer uma reflexão com os irmãos a respeito desse assunto. Afinal de contas, Jesus guardou ou não guardou o sábado? Como nós podemos compreender esse versículo que nós acabamos de ler aqui? Antes de mais nada, nós precisamos entender essa questão de guardar o sábado. O sábado, ele fazia parte da lei de Deus, né? Ele estava inserido nos 10 mandamentos, sendo ali o quarto mandamento da lei de Deus, e estava inserido também nas festas judaicas. Ali você tinha anos sabáticos, então você tinha toda uma exigência e uma proibição relacionada ao sábado. E você tinha essa exigência na lei, e aí de repente nós chegamos nesse versículo, deparamos com esse versículo, lembrando que esse versículo ele está inserido no contexto ainda da Antiga Aliança. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós vamos ler e estudar a Bíblia, irmãos, é que o Novo Testamento ou a Nova Aliança, ela começa a vigorar após a morte e ressurreição de Cristo. Portanto, o que nós acabamos de ler aqui ainda fazia parte de um contexto da antiga aliança. Sendo assim, a observância do sábado ainda estava em vigor de acordo com a antiga aliança. Depois, com o surgimento da nova aliança, aí nós vamos ter outros desdobramentos. Alguns vão entender que se deve guardar o sábado, outros vão entender que não deve guardar o sábado, alguns vão entender que o domingo substituiu o sábado, mas essa não é a discussão nossa aqui hoje. A nossa reflexão aqui é se Jesus não guardou o sábado, mediante essa afirmação que eu vi nessa escola dominical, baseado nesse texto aqui. Outra questão que nós precisamos entender é que toda vez que nós vamos examinar um versículo, nós devemos examiná-lo à luz do seu contexto. Caso contrário, nós incorremos no risco de não entender perfeitamente aquilo que a palavra de Deus quer nos instruir. Então, o que era não guardar o sábado? Vamos pensar na questão do pecado. O que a Bíblia apresenta como pecado? Os irmãos já pararam para pensar qual é a definição que a Bíblia nos dá a respeito de pecado? Bom, vamos ver o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 3. Primeira carta de João, no capítulo de número 3. O versículo de número 4 diz assim: Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou, Cristo,
para tirar os pecados, os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, a primeira coisa aqui é a ideia de pecar é transgredir a lei de Deus. Então, quando se transgredia a lei de Deus, se cometia um pecado. O apóstolo João está dizendo, aqui no que nós acabamos de ler, que Jesus, ele não cometeu pecado. Essa mesma afirmação também é feita pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 2, e versículo 22, que diz assim, a respeito de Jesus, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus não cometeu pecado. E o que é pecado senão a transgressão da lei de Deus? Ora, se Jesus não cometeu pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, como eu posso afirmar que Jesus transgrediu o sábado, que Jesus não guardou o sábado? Aliás, ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Cristo, sendo perfeito, ele não cometeu pecado. Portanto, ele não poderia ter transgredido o sábado como parte integrante da lei de Deus. Outra coisa que eu gostaria de ler aqui para os irmãos é o que diz Tiago na sua carta, no capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Aliás, essa passagem foi citada na escola dominical, e o que até me admirei, porque ao mesmo passo que se utilizaram do versículo de João, capítulo 5, 18, para afirmar que Jesus transgrediu o sábado, na mesma escola dominical utilizaram-se desse versículo que nós vamos ver agora, de Tiago 2,10, que diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, se Jesus tivesse tropeçado em um só ponto da lei, nesse sentido, não guardando o sábado, ele se tornava não somente transgressor, culpado de não guardar o sábado, mas, segundo Tiago, culpado de todos os outros pontos da lei. E é exatamente nesse contexto dessa dificuldade em cumprir toda a exigência da lei que o homem não consegue por si só tornar-se cumpridor da lei divina. E é exatamente por isso que Cristo vem. Ele vem para o quê? Ele vem para cumprir a lei. E isso nós encontramos na própria fala de Cristo em Mateus, no capítulo de número 5, de Mateus, o versículo de número 17, diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir a lei. E o versículo 18 inclusive foi citado nessa escola dominical, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum só jota um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Cristo veio para cumprir a lei. Então, se Cristo veio para cumprir a lei, como que ele transgrediu a guarda do sábado, que estava inserida dentro de um propósito da observância da lei? Não faz nenhum sentido tal afirmação. Então, como nós podemos entender aqui o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, onde encontramos dizendo que os judeus
procuravam matar Jesus porque ele quebrantava o sábado. Ora, nós precisamos entender que quem estava perseguindo, o evangelista, ele está aqui afirmando a razão pelo qual os judeus estavam querendo matar Jesus, porque ele quebrantava o sábado. Mas em que sentido ele quebrantava o sábado? No sentido, na visão dos fariseus, ou seja, na forma de interpretar a lei que os fariseus fazia, eles entendiam que Jesus estava transgredindo a lei de Deus ou transgredindo o sábado, na forma fanática com que eles tratavam a relação do sábado na antiga aliança. Então o problema aqui não é que Jesus não estivesse cumprindo, guardando o sábado, mas que Jesus não guardava o sábado como os fariseus exigiam que fosse guardado. Essa é a grande questão. Então o problema aqui, que é um erro gritante, é afirmar que Jesus não guardou o sábado, se ele veio para cumprir a lei. E se ele não pecou, então ele não transgrediu a lei de Deus em nenhum momento. Então ele cumpriu a lei por nós. Agora, a partir daí nós temos uma outra relação do homem com Deus mediante a sua posição em Cristo Jesus. E aí não é assunto para nós tratarmos aqui hoje. Mas hoje eu gostaria simplesmente de esclarecer para os irmãos e deixar claro aqui para os irmãos que nós temos que ter muito cuidado quando nós pegamos um texto, um versículo isolado do seu contexto e não observamos não somente esse versículo dentro daquele contexto imediato, mas também no contexto mais remoto, o contexto mais amplo, ou seja, o contexto das escrituras, o que é, por exemplo, guardar o sábado, como que era que isso acontecia, em que implicava a não observância da guarda do sábado. Então todas essas questões têm que ser levantadas, tem que ser estudada para nós compreendermos aquilo que está sendo dito naquela questão ali. Ok? Espero ter esclarecido e ajudado alguns irmãos com relação a isso. Somos pela verdade, né? A nossa posição é buscar o Senhor, conhecer um pouco mais à luz das Escrituras, aquilo que o Evangelho nos apresenta como verdade que vem de Deus, para sermos como cristãos, vivermos como cristãos segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Não podemos simplesmente, irmãos, ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa e, porque fulano de tal disse e eu vou aceitar. Não. Nós precisamos estar analisando. E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que compreender as Escrituras não são uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa tão simples assim a compreensão das Escrituras. Nós podemos entender com facilidade nas Escrituras que Jesus Cristo salva, que Ele é o único caminho, né? Que nós somos pecadores, todas essas questões assim, nós conseguimos compreender. Agora, outros pormenores que nós encontramos nos textos bíblicos não são tão simples de compreensão. Nós precisamos ir mais a fundo, termos mecanismos de pesquisa, precisamos aprender a como fazer uma exegese, ou como fazer as perguntas certas ao texto para que possamos compreender. Às vezes precisamos lançar mão de contexto histórico, de contexto gramatical. Tudo isso é necessário para que nós possamos compreender o que às vezes nós encontramos na parte das Escrituras. Então não é tão simples assim como algumas pessoas pensam. E não basta simplesmente eu achar assim, olha, eu vou orar a Deus e Deus vai me mostrar aqui o que isso está dizendo. Ora, Deus pode mostrar? Pode mostrar. Mas existem coisas que Deus requer que nós estejamos estudando. Né? E aí que entra a importância de alguns irmãos ou outros que estão dedicando ao estudo da palavra de Deus para nos auxiliar em alguns pontos. Certo? Que Deus assim abençoe a todos nós.